Fala, galerinha guerreira! Como você sabe, esse ano a Unicamp incluiu entre a sua lista ali de leituras obrigatórias a famosa Carta de Pero Vaz de Caminha. Eu já falei na minha análise completa que há uma grande possibilidade de se fazer aí uma questão de interdisciplinaridade, especialmente com história. E por isso mesmo eu fui buscar um professor de história que vocês já conhecem aqui do canal, né? Professor Kaká, para que a gente possa discutir algumas probabilidades de cobrança dessa carta de Pero Vaz de Caminha em relação à história. E uma coisa bastante discutida, né, no meio acadêmico aí, entre os professores de história, é exatamente essa ideia de que o Brasil foi descoberto. A Unicamp, por exemplo, dá o nome de Carta do Achamento do Brasil, tá? Que o Brasil teria sido descoberto, teria sido achado acidentalmente lá em 1500 pelo glorioso Pedro Álvares Cabral. No entanto, alguns historiadores, eu até diria a maior parte dos historiadores, não concorda com essa expressão achamento, descobrimento. Por que isso, professor Kaká? Então, a Carta de Pero Vaz de Caminha é um documento precioso, um documento muito importante. Alguns historiadores e professores de história dizem que a Carta de Caminha é uma espécie de certidão de nascimento do Brasil, né? Marca a oficialidade do chamado, aspas, descobrimento de 1500. E a Carta de Caminha, esse documento tão precioso, tão importante, muito bem escrito, diga-se, está no acervo da Torre do Tombo, em Portugal. E realmente, né, há um debate, na verdade esse debate já foi bastante mais interessante, importante e empolgante, de que a Carta de Caminha e a expedição de Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil ou foi uma outra intenção. O debate é a casualidade ou a intencionalidade da expedição de Pedro Álvares Cabral quando chega ao Brasil em 22 de abril de 1500. Bem, já foi um debate mais interessante. Hoje, a comunidade da história, os historiadores, professores de história, o mundo acadêmico aqui no Brasil, fecha com a ideia de intencionalidade e não acidentalismo ou casualidade, né? E há provas bastante contundentes, bastante importantes, que explicam que a esquadra de Cabral, quando chega ao Brasil no dia 22 de abril de 1500, tinha a intenção de chegar por aqui. A primeira prova disso, a gente precisa lembrar então de tratados que dividiam o mundo, assinados pela Espanha e por Portugal, pelas coroas ibéricas, as potências das grandes navegações no século XV. Por exemplo, em 1493, um tratado que dividia o mundo chamado Bula Intercoetera. A Bula Intercoetera estabelecia a traçar o meridiano a 100 léguas a oeste de Cabo Verde, onde as terras a oeste pertenceriam à Espanha e as terras a leste desse meridiano pertenceria a Portugal. Segundo a Bula Intercoetera, o Brasil, por exemplo, e toda a América praticamente ficaria para a Espanha, posse espanhola, enquanto que parte do Oceano Atlântico e o continente africano e a Ásia, território ou lugares para Portugal navegar e explorar. Mas a assinatura da Bula Intercoetera, imposta praticamente pela Espanha, e um papa de origem espanhol que assina, que corrobora essa bula, essa divisão, fez com que Portugal reavaliasse e exigisse uma nova divisão do mundo. Em 1494, ambas as coroas, portuguesa e espanhola, assinam o famoso Tratado de Tordesilhas, que é de 1494. Onde aquele meridiano, em vez de 100 léguas a oeste de Cabo Verde, é empurrado mais para oeste, a 370 léguas a oeste de Cabo Verde. Então aí, nessa divisão do mundo do Tratado de Tordesilhas,
Com o meridiano do mesmo nome, as terras a oeste desse meridiano pertenceria à Espanha, terras a leste do meridiano a Portugal. Então, um pedaço do que é o território brasileiro hoje ficaria para Portugal. Vamos pensar, se Portugal assinou a Bula Intercoetânea em 93 e logo em 1494 existe uma nova divisão do mundo empurrando o meridiano mais para o oeste, ora, Portugal sabia da existência das terras, ninguém sabia das dimensões dessas terras além mar, mas sabia da existência das terras. Quando o Cabral chega aqui, chega então para tomar posse da terra oficialmente em nome de El-Rei Dom Manuel o Venturoso. Mas eu tenho uma outra prova também muito interessante, muito cabal, vamos dizer assim. Em 1498, observe, 2 anos antes do Cabral. Em 1498 sai de Portugal uma expedição secreta, comandada pelo português Duarte Pacheco Pereira. E sabe-se, não com farta documentação, mas sabe-se sim que a expedição de Duarte Pacheco Pereira já esteve em território brasileiro, onde hoje é o norte do Brasil, para reconhecer essas terras. Quando o Cabral vem 2 anos depois, repito, tomar posse da terra em nome de El-Rei Dom Manuel Venturoso, tomar posse da terra oficialmente, tá? Uma questão muito interessante para a gente pensar é por que o segredo da expedição, por que o sigilo da expedição de Duarte Pacheco? Ora, havia um ambiente de competição e competição muito feroz entre Portugal e Espanha. Quem primeiro encontrasse terras e, quiçá, riquezas, como, por exemplo, metais preciosos, pedras preciosas, se apoderaria de tais riquezas. Daí, então, esse ambiente de, aspas, Guerra Fria, de sigilo, de competição entre Portugal e Espanha. E uma outra questão bastante interessante para se pensar é sobre essas duas datas, esses 2 nomes, Duarte Pacheco, 1498, Pedro Álvares Cabral, 1500, é o seguinte: o que seria alterado nos livros de história do Brasil? O que alteraria no estudo da história do Brasil se os livros trouxessem 1498, Duarte Pacheco, e não Cabral, 1500? A resposta para essa questão pode ser uma única palavra: nada. Nada alteraria no estudo da história do Brasil. Beleza? Muito bem, com essa linha de raciocínio, né, tão clara, com esses argumentos tão lógicos, parece até óbvio, né, que não foi um acidente de percurso, um descobrimento acidental. Mas eu sei que você, Cacá, tem mais alguns argumentos em defesa dessa ideia de que foi uma tomada de posse e não um descobrimento. Não é mesmo? Tem sim, viu? A gente pode pensar também numa questão um tanto mais subjetiva, mas também muito consistente ao mesmo tempo. Por exemplo, a experiência de portugueses nas grandes navegações é uma experiência que se acumula a cada navegação. Ou seja, começou em 1415 com a tomada de Ceuta pelos portugueses. Estamos em 1500. Poxa, praticamente todo o século XV, os portugueses navegando e buscando o caminho para as Índias, até que chega com Vasco da Gama em 1498. Ora, há uma experiência de navegação e as 13 embarcações da esquadra de Cabral, cada uma delas tinha seus mapas, seus equipamentos e utensílios de navegação, como astrolábio, bússola, sextante, e seus pilotos, seus comandantes, que tinham a experiência de navegação. Então, é pouco provável que tenha acontecido um erro das 13 embarcações ao mesmo tempo, de modo que elas chegassem sem querer, ou casualmente, ou acidentalmente, aqui no Brasil, descobrindo o Brasil. Se alguma tempestade ou coisa que valha tivesse espalhado as embarcações no meio do Atlântico, na rota para as Índias, não esquecendo que o Cabral queria chegar às Índias, é lá o seu destino, tá? E chegou. Se essa tempestade espalhasse esses navios, eles tinham conhecimento e condições para que se agrupassem e retomassem a rota e contornassem o continente africano. Ora, não esquecendo que
quando Cabral chega ao Brasil em 22 de abril de 1500, permanecem por 10 dias e depois então retomam aquela rota contornando o continente africano, o Cabo da Boa Esperança ou o Cabo das Tormentas, e finalmente chegando em Calcute, na Índia. E também, por que não dizer, né, de que em janeiro de 1500, um espanhol chamado Vicente Pinzón, explorando o litoral do continente americano, desse chamado Novo Mundo, e sabe-se que ele já esteve no litoral do Brasil, no litoral do Nordeste brasileiro atual. Bom, o Cabral possivelmente não sabia da expedição de Vicente Pinzón em janeiro de 1500, mas nós sabemos hoje, pois o Cabral só chega por aqui, em Porto Seguro, sul da Bahia, em 22 de abril de 1500. Valeu, Cacá! Muito bem! Nós temos ainda mais curiosidades sobre essa carta, mas isso fica para um próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos e inscreva-se no canal agora. Se você quiser a análise completa dessa obra, com todas as possibilidades de cobrança no vestibular, é só clicar no link que está na descrição desse vídeo que você vai direto para o curso completo das obras da Unicamp. Um abraço!